Olá, meus amigos e minhas amigas. Já adianto que temos muitos assuntos para tratar hoje, mas começamos falando sobre as declarações de Putin sobre sua indústria bélica, basicamente sobre os drones. Ele disse que a Rússia está ampliando bastante a produção de drones com a meta de fabricar cerca de 1,4 milhão de unidades só em 2024, ou seja, quase 10 vezes mais do que no ano passado. O objetivo claro dessa expansão é garantir que as forças armadas russas tenham uma vantagem no conflito com a Ucrânia. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o conflito se tornou um campo de testes para desenvolvimento de drones. Vocês lembram que eles passaram a ser uma ferramenta indispensável para ataques, coleta de informações e sabotagem de infraestruturas essenciais, o que acaba mostrando como esses equipamentos estão transformando a guerra moderna. E vocês sabem, né? Quem se adapta mais rápido à necessidade do campo de batalha tem mais chance de vencer. Isso é algo que Putin ressaltou durante o encontro em São Petersburgo sobre produção de drones, afirmando que quem reage mais rápido às demandas do campo de batalha vence. Os drones, como aqueles de primeira pessoa, FPV, inicialmente projetados para atividades civis, acabaram se tornando armas bem perigosas. Com o investimento de apenas algumas centenas de dólares, essas aeronaves podem causar danos enormes. Nós vimos no vídeo de ontem como um ataque de drones ucraniano foi capaz de causar uma explosão devastadora em um arsenal na região de Tver, na Rússia, comparável a um terremoto em termos de impacto. Putin também destacou que a Rússia está fazendo avanços quase semanais em sua tecnologia de drones e, ao mesmo tempo, está trabalhando no desenvolvimento de defesas contra esses ataques. Eles estão investindo em tecnologias que conseguem detectar, confundir e abater drones inimigos, mostrando que o céu, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, se tornou um campo de batalha essencial para o futuro do conflito. Gente, mas os protestos russos contra os avanços nos níveis de cooperação do Ocidente com a Ucrânia não param. O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, um aliado que é bem próximo de Putin, fez uma declaração bem forte. Ele disse que se o Ocidente permitir que a Ucrânia use mísseis ocidentais para atacar o território russo, o mundo pode estar caminhando para uma guerra global com o uso de armas nucleares. Segundo o Volodin, a resposta de Moscou seria imediata e dura, usando armas ainda mais poderosas. Essa declaração foi uma reação, claro, à votação do Parlamento Europeu, que apoiou a ideia de permitir que Kiev atinja alvos dentro da Rússia com armas fornecidas pelo Ocidente. Volodin ressaltou que Moscou enxerga esse movimento como um esquecimento dos sacrifícios massivos que a União Soviética fez durante a Segunda Guerra Mundial, um momento da história que ainda é muito presente na memória russa. Afinal, gente, como dizia minha querida mãe, quem apanha se lembra. E para qualquer um que conhece a história do breve século XX, mesmo terminando do lado vencedor, ou seja, entre os aliados, a União Soviética foi o país que mais perdeu vidas na Segunda Guerra Mundial. Considerando militares e civis, mais de 20 milhões. Há estimativas que ficam entre 24 e 27 milhões. Logo, gente, quem assistiu de longe costuma esquecer, mas quem viveu a tragédia no próprio quintal normalmente se lembra. Mas o que torna a situação ainda mais alarmante é que Volodin fez uma ameaça direta, citando o míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, que também é conhecido como o Satan 2. Pois é, ele afirmou que, se fosse necessário, esse míssil levaria apenas 3 minutos e 20 segundos para atingir um alvo como Estrasburgo, na França. Bom, é uma ameaça clara que mostra o nível de tensão entre Rússia e Europa e como as vidas, tanto de um lado quanto do outro, não passam de variáveis de nível secundário. Bom, por falar em vidas, as preocupações ucranianas diante do sistemático e constante ataque russo às estruturas energéticas do país vem aumentando. As autoridades ucranianas informaram que esses ataques têm danificado não só o setor de energia, mas também outras áreas civis, e que isso levantaria preocupações sobre o impacto humanitário dessas ações. As Nações Unidas e outros órgãos de monitoramento já sinalizaram que esses ataques provavelmente violam o direito humanitário internacional. No entanto, como sempre comentamos aqui, a Rússia segue afirmando que essas instalações são alvos legítimos, pois sustentam a estrutura militar. A Agência Internacional de Energia alertou que a Ucrânia pode enfrentar uma grave escassez de energia, podendo faltar até um terço de eletricidade necessária para atender a demanda nos próximos meses, no inverno. Só nas últimas 24 horas, a Força Aérea Ucraniana afirmou ter derrubado 42 drones e um míssil, de um total de 4 disparados pela Rússia. Mas o cenário é de perdas contínuas. Só na região de Sumy, perto da cidade de Krasnopilha, 3 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas nos recentes bombardeios russos. Com o inverno se aproximando e os constantes cortes de energia em pelo menos 10 regiões ucranianas, a União Europeia já se moveu para apoiar, inclusive com a desmontagem de uma usina a combustível na Lituânia, que será remontada em solo ucraniano, além do aumento das exportações de energia para o país.
Agora, gente, o que mais preocupa é a persistência desses ataques. A Rússia continua com investidas na região de Sumi, onde a Ucrânia também tem realizado incursões no território russo, especialmente na área de Kursk. É uma guerra que se prolonga por mais de 2 anos e meio, com impactos devastadores para ambos os lados. Meus amigos, quando eu falo que em conflitos como esses, o importante é garantir o interesse do Estado a tal ponto que as mais improváveis situações de alianças são possíveis, sejam elas sob o ponto de vista de Estados ou de nacionais, eu sei do que eu estou falando. Veja só, de um lado temos a Rússia e a Ucrânia em guerra aberta desde 2022, com milhares de vidas perdidas e uma disputa estratégica em plena Europa. Do outro, um conflito civil brutal em andamento no Sudão, onde, surpreendentemente, forças de ambos os lados desse embate europeu acabam se encontrando. Mas, pasmem, no mesmo lado da guerra sudanesa. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto soldados ucranianos e russos se enfrentam, se matam ferozmente no leste europeu, na África, em particular no Sudão, ex-militares dos dois países estão ajudando a treinar as forças armadas sudanesas, que são lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Segundo fontes da inteligência militar local, pilotos ucranianos aposentados e franco-atiradores russos estão dando apoio ao exército sudanês, numa demonstração clara de como conflitos regionais como o do Sudão atraem diferentes atores internacionais com interesses próprios, sejam eles financeiros ou geopolíticos. Para vocês terem uma ideia, o Sudão é um dos maiores produtores de ouro da África e conta com uma longa costa no Mar Vermelho, que desperta o interesse de países como a Rússia e o Irã. Segundo um diplomata ocidental, tudo está em jogo no Sudão e a situação só tende a se tornar mais feia e complexa. Parece que o terreno está fértil para a atuação de mercenários e outras forças estrangeiras que buscam lucrar com a guerra. Bom, aí você pergunta, por que a Ucrânia e a Rússia estão interessadas no Sudão? Bom, para a Rússia, a presença militar na África já é um objetivo estratégico de longo prazo. O grupo Wagner, que desempenhou um papel crucial no apoio a Moscou em outras frentes, operava no Sudão até há pouco tempo atrás. Embora seu líder, Evgeny Prigozhin, tenha morrido, as operações continuam por meio de uma entidade chamada Africa Corps. É que esse nome lembra a lendária divisão comandada pelo também lendário general alemão Erwin Rommel. Mas voltando do passado, agora parece que o Kremlin está apostando nas forças armadas de Burhan. Do lado ucraniano, a presença de ex-pilotos servindo como instrutores da Força Aérea Sudanesa levanta ainda mais questões. Embora o governo de Kiev negue uma presença oficial no Sudão, a participação desses indivíduos mostra que a guerra no Sudão tem atraído aventureiros e ex-combatentes de várias partes do mundo. Bom, meus amigos, mudando um pouco de assunto, o ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, fez um alerta importante sobre o aumento das atividades militares chinesas e o impacto que isso tem na capacidade de antecipar um possível ataque. Segundo Koo, a crescente escala nas manobras chinesas ao redor de Taiwan torna mais difícil distinguir entre exercícios militares e uma real preparação para a guerra. Ele ressaltou que Taiwan precisa melhorar sua capacidade de resposta a emergências, destacando que o tempo de reação não pode ser tão longo quanto era antes. A situação está mudando rapidamente e Taiwan precisa estar pronta para qualquer contingência. Essas declarações surgem em um contexto de intensificação das incursões chinesas na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, que já atingiram um número recorde este ano. A China não esconde suas ambições sobre Taiwan e, como vocês já sabem, considera o atual presidente taiwanês, Lai Ching-te, um separatista perigoso. Desde que ele assumiu o cargo, os exercícios militares chineses, especialmente os desembarques anfíbios nas costas da China continental, aumentaram consideravelmente. Bom, agora o que está em jogo aqui não é apenas a soberania de Taiwan, mas também o papel dos Estados Unidos nessa equação. Sobre a Lei de Relações de Taiwan, os Estados Unidos têm a responsabilidade de fornecer armas defensivas para a ilha e de resistir a qualquer coerção que ameace sua segurança. Porém, a recente declaração de Donald Trump, sugerindo que Taiwan deveria pagar pelos esforços de defesa dos Estados Unidos, acaba levantando dúvidas sobre o comprometimento futuro dos americanos, especialmente se ele retornar à presidência. Por outro lado, Taiwan não está de braços cruzados. O governo de Lai propôs um aumento de 7,7% no orçamento de defesa para o próximo ano, totalizando 20 bilhões de dólares, embora isso represente uma leve queda em termos percentuais do PIB. O ministro Koo tem se esforçado para tornar o treinamento militar mais realista e eficiente, cortando a burocracia interna para preparar o país de maneira mais eficaz para o pior cenário possível. Gente, no entanto, sabemos que para os chineses, a One-China Policy é inegociável. Agora, se o assunto do Sudão deixou vocês confusos, nosso próximo tema não vai aliviar nem um pouco essa confusão.
Pois é, segundo uma investigação da agência de notícias Reuters, munições fabricadas por empresas indianas estão sendo desviadas por clientes europeus para a Ucrânia. E isso está acontecendo há mais de um ano. Essa situação tem gerado reações de Moscou que se sente traída, já que a Índia tradicionalmente tem sido um dos seus principais parceiros militares. Porém, apesar das reclamações russas, Nova Delhi não tomou medidas para impedir essas transferências, o que acaba levantando muitas questões. A regulamentação indiana sobre exportações de armas é bem clara. O uso das munições deve ser restrito ao comprador declarado e transferências não autorizadas podem resultar na suspensão de futuras vendas. Mas mesmo assim, fontes indianas e europeias confirmam que essas munições produzidas por empresas como Yantra Munitions India e Kalyani Strategic System foram parar nas mãos das forças armadas ucranianas. Desde o início da guerra, o volume de munições exportadas para países europeus como Itália, Espanha, Eslovênia e República Tcheca aumentou bastante, passando de 2,8 milhões de dólares antes da invasão russa para 135 milhões de dólares entre fevereiro de 2022 e julho de 2024. Esse aumento acentuado é resultado não apenas da demanda gerada pela guerra, mas também da estratégia indiana de expandir seu setor de exportações de defesa. Para vocês terem uma ideia, a Índia exportou mais de 3 bilhões de dólares em armas entre 2018 e 2023, e o governo pretende elevar esse número para cerca de 6 bilhões até 2029. Nesse cenário, a guerra na Ucrânia surge como uma oportunidade de crescimento para a indústria indiana, apesar dos riscos políticos envolvidos. Lembram daquilo que eu sempre repito aqui no canal? Se há alguém rindo à toa enquanto milhões choram, esse alguém é a indústria bélica. Bom, o ponto que chama a atenção, gente, é a tensão que isso cria com a Rússia. O Kremlin já levantou a questão em diversas ocasiões, incluindo durante uma reunião em julho entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e seu colega indiano. Moscou vê o desvio das munições indianas como uma violação indireta dos acordos entre os dois países. Mas Nova Delhi, em resposta, tem negado qualquer envolvimento direto no fornecimento de armas à Ucrânia. O governo indiano declarou publicamente que segue rigorosamente suas obrigações internacionais e que não há nenhuma violação dos acordos de exportação. O que é interessante aqui, meus amigos, é como a Índia está equilibrando suas relações. Por um lado, a Índia mantém laços profundos com a Rússia, que tem sido seu principal fornecedor de armas por décadas. Mais de 60% das importações de armas da Índia vêm da Rússia. E o próprio ministro Narendra Modi escolheu Moscou como destino de sua primeira visita bilateral internacional após ser reeleito para um terceiro mandato. E isso, do ponto de vista diplomático, é um sinal muito forte. Isso acaba demonstrando o peso dessa relação no cenário diplomático indiano. Mas, por outro lado, a Índia também está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, principalmente devido à crescente ameaça representada pela China na região do Indo-Pacífico. O fortalecimento dessa relação com o Ocidente é visível no aumento da cooperação em áreas de defesa e diplomacia, especialmente com Washington, que é o principal apoiador de segurança de Kiev. Esse jogo duplo, ou melhor, para usar uma expressão mais familiar aos estudantes de relações internacionais, essa ambiguidade estratégica permite que a Índia mantenha uma certa margem de manobra nas relações com ambas as potências. O cenário acaba se tornando ainda mais interessante quando observamos os números e detalhes dessa operação de desvio de munições. A empresa italiana Mechanic Pel Elettronica e Cervic, por exemplo, é uma das principais responsáveis por comprar munições indianas e depois preenchê-las com explosivos antes de enviá-las para a Ucrânia. De acordo com fontes, a MES comprou projéteis de 155 milímetros da empresa indiana Yantra, e essas munições acabaram sendo utilizadas pelas forças ucranianas na guerra contra a Rússia. Documentos alfandegários confirmam que, entre fevereiro de 2022 e julho de 2024, Yantra exportou 35 milhões de dólares em projéteis vazios para a MES. Essa dinâmica também se aplica a outros países europeus. A Espanha, por exemplo, autorizou em maio de 2024 a transferência de munições indianas para a Ucrânia, segundo informações do Ministério dos Transportes espanhol. A República Tcheca e a Eslovênia, por sua vez, também foram destinos de componentes de munições fabricadas na Índia, que posteriormente foram enviados para apoiar os ucranianos. A situação é tão complexa que até ativistas pró-Palestina acusaram um navio que parou em um porto espanhol de estar carregando armas indianas com destino a Israel, embora investigações posteriores tenham confirmado que o verdadeiro destino era a Ucrânia. Agora, gente, vamos refletir um pouco sobre o papel de Nova Delhi nesse tabuleiro geopolítico. Muitos analistas acreditam que a Índia está usando essa situação para sinalizar ao Ocidente que não está completamente do lado da Rússia na guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo, eles evitam se envolver diretamente, mantendo sua posição neutra e garantindo que não haja repercussões graves em sua relação com Moscou.
Essa abordagem tem sido descrita como útil geopoliticamente para a Índia, permitindo que ela navegue com cuidado entre seus diferentes interesses estratégicos. A questão é, até quando a Índia poderá sustentar essa posição ambígua? Embora o volume de munições desviadas seja considerado pequeno em termos globais, a Rússia está atenta a esses movimentos e tem pressionado Nova Delhi em várias frentes. Em julho, por exemplo, durante uma reunião no Cazaquistão, Lavrov questionou diretamente o ministro indiano sobre o uso de munições indianas pela Ucrânia. A resposta dele não foi divulgada, mas o incidente mostra como o Kremlin está cada vez mais preocupado com as implicações dessas vendas. Vale lembrar que a relação entre Índia e Rússia tem profundas raízes históricas e estratégicas. Desde a Guerra Fria, a Índia dependia da União Soviética e, posteriormente, da Rússia como principal fornecedora de armamentos. Até hoje, a maior parte dos equipamentos militares indianos vem da Rússia. E essa dependência cria uma dinâmica delicada nas decisões de Nova Delhi. Ao mesmo tempo, o fortalecimento da parceria entre a Índia e os Estados Unidos não pode ser ignorado. Ambos os países compartilham preocupações crescentes com o poderio militar e econômico da China. Em um cenário de crescente rivalidade no Indo-Pacífico, a Índia vê nos Estados Unidos e em seus aliados um contrapeso essencial para o avanço chinês. Esse alinhamento com o Ocidente, no entanto, não significa um rompimento com a Rússia, mas sim uma tentativa de equilibrar relações em um ambiente geopolítico cada vez mais complexo. Em termos práticos, a Índia também enxerga a guerra na Ucrânia como uma oportunidade para desenvolver seu setor de exportação de armas. Em 2022 e 2023, as exportações de defesa indianas atingiram 2,5 bilhões de dólares, e o governo de Modi está determinado a aumentar esse valor para 6 bilhões até 2029. Esse foco em expandir o mercado internacional de defesa é parte de uma estratégia mais ampla de tornar a Índia autossuficiente em termos militares, um objetivo que também faz parte da campanha Make in India impulsionada pelo governo. Apesar de toda essa estratégia, a Índia precisa lidar com a sensibilidade da situação. O Kremlin pode estar descontente com o desvio de munições, mas muitos analistas acreditam que a Rússia tem pouco poder de barganha nesse contexto. Como disse Walter Ludwig, especialista em segurança no sul da Ásia, essa situação é geopoliticamente útil para a Índia, pois permite que Nova Delhi mostre ao Ocidente que não está do lado da Rússia, sem romper totalmente os laços com Moscou. Bom, atravessando o Mediterrâneo, o cenário no Oriente Médio continua a se intensificar e, como temos visto, dessa vez o foco é no Líbano. Caças israelenses realizaram simulação de ataques aéreos sobre Beirute, quebrando a barreira do som, enquanto o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, discursava publicamente pela primeira vez desde as explosões em pagers e walkie-talkies que causaram mais de 30 mortes e feriram milhares de pessoas. Esses jatos voaram em baixa altitude, assustando a população local, que saiu às ruas para observar o que estava acontecendo no céu, enquanto os rastros de sinalizadores se dissipavam no ar. Embora esses estrondos sônicos tenham se tornado relativamente comuns nos últimos meses, o sobrevoo de quinta-feira foi o mais próximo que as aeronaves israelenses chegaram da cidade desde o início dos combates em outubro. Além das simulações, uma série de ataques aéreos reais foi conduzida no sul do Líbano. Coincidentemente, no momento em que Nasrallah começava seu discurso, em que ele fez duras críticas à ação israelense. De acordo com as forças israelenses, os ataques visaram alvos do Hezbollah, que o exército de Israel acusou de usar casas civis como escudo, cavando túneis sobre essas residências e colocando a população em risco direto. Nasrallah, por sua vez, não recuou. Ele afirmou que os ataques, especialmente as explosões em pager, que resultaram em milhares de vítimas, cruzaram todas as linhas vermelhas. No entanto, ele foi claro ao dizer que, apesar dessas ações, o Hezbollah não cessará as hostilidades no Líbano enquanto a guerra em Gaza não chegar ao fim. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.